Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje com a gente ela que é essa mulher que construiu um negócio com muito brilho e muita garra, Rosa, da Rose Store. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim tem uma importância assim absurda eu poder mostrar para vocês quem eu sou e o que eu estou construindo, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz. Nós que agradecemos o seu sim, em nome do presidente, da diretoria, de toda a equipe da Associação Comercial. Muito obrigado pela sua presença nessa ação da ACI de divulgação dos associados mesmo. Perfeito. Para nós iniciarmos aquele papo fluido, conta pra gente um pouquinho quem que é Rosa Mendes Machado Alves. Tô certo? Certinho, é isso aí. Quem que é a Rosa? Bom, eu nasci numa cidade chamada Itapetininga, interior de São Paulo. Uma cidade pequena, né? E assim, não venho de uma família de comerciantes, porque a maioria ou trabalha em prefeitura, com concurso público. Eu acho que se um da família for comerciante, é muito. Fiz faculdade, eu sou formada em Ciências Físicas e Biológicas, depois eu me formei em Matemática, e depois eu fiz Complementação Pedagógica. Que incrível! Sim, eu fiz 3. Mas assim, não era exatamente o que eu queria. Sabe, você vai naquela vibe, tem que fazer isso, tem que fazer faculdade. Eu dei aula por quase 10 anos, e fui morar numa cidadezinha muito pequena quando eu dei aula. E aí eu conheci meu marido, nós casamos em 93, uma história assim bem legal, a vida nossa também foi tudo assim, tudo muito rápido. É uma pessoa que é um baita de um parceiro, é o amor da minha vida, como eu sempre falo, né? Que declaração. Né? Ele tem uma importância na minha vida, assim, ele foi um divisor de águas, essa é a verdade. E aí eu optei por não trabalhar. Ele trabalhava no serviço dele, ele era concursado na CESP, a Companhia de Energia Paulista, né? E aí a gente casou, depois de 1 ano, veio para nossa filha, depois de mais 3 anos veio o nosso filho. E eu sempre envolvida com aquela coisa de casa, nunca quis trabalhar. Não é que eu não quis, eu queria fazer o meu serviço de mãe. Eu escolhi, foi a minha escolha naquele momento, parar com a minha vida para eu me dedicar a eles. Era o que eu queria. E era de comum acordo. Meu marido também sempre me deu total liberdade para fazer a escolha que eu queria, né? Só que aí eles começaram a crescer e aí eu comecei, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ser útil para alguma coisa, né? E aí eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, nossa, eu falo, eu gosto de conversar, né? E se eu tentasse alguma coisa? Beleza. Lá vai aquela vida de sacoleira. Nossa, aquela correria, aquela loucura. Era um cansaço sem fim. Quantas vezes de eu ter que deixar as crianças, que o mais novo devia ter uns 7 anos, mais ou menos, deixar com alguém e eu ligo, tá tudo bem, eu lá em São Paulo, no meio daquele vucu-vucu. Mãe, a moça não veio. Então você imagine, eu nunca larguei meus filhos para nada. E de repente eu tô lá em São Paulo, São Paulo até a minha cidade, é em torno de uns 250 quilômetros, mais ou menos. Então eu largava tudo, eu deixava a compra dentro do ônibus onde eu tinha ido, largava tudo, pegava metrô, pegava ônibus, saía correndo, chegava em casa, assim, desesperada, porque eu largo tudo por eles, a verdade é essa. Mas as coisas vão indo, graças a Deus, a gente contorna uma coisa ou outra, o tempo foi passando. E em Itapetininga, a gente viu que aquilo ali já não estava comportando. A gente pensava muito em estudo, em lugares que tivessem mais condições para os filhos, né? E aí nós viemos embora para São José. Foi uma loucura, assim, com dois filhos ainda pré-adolescentes. E uma coisa que a gente sempre teve muito, eu e meu marido, confiar. Confia. Se você faz coisas boas, confia que as coisas boas chegam até você. O caminho foi muito duro, muito difícil, mas ele vem. Ele pode demorar, mas ele chega.
E aí eu comecei. O que eu vou fazer? Teve uma época que foi de extrema dificuldade. Extrema, porque era lugar diferente, cidade grande, custo de vida diferente, escola, tudo era muito longe, tudo era muito difícil. E longe da família também. Né? Também, era assim, praticamente sozinhos, entendeu? E aí, uma época, e eu assim, sempre a gente lutou muito. Eu pegava roupa em loja, saía, vendia, consignado, corre atrás de um, corre atrás do outro. Sabe aquele trocar os 6 por meia dúzia? Você vende o almoço para comer na janta? Aquela luta. Mas a gente sempre foi muito guerreiro, nós dois. E uma coisa assim, uma vez que a gente fecha a porta em casa, lá fora é lá fora. A nossa união, a nossa família sempre, sempre esteve em primeiro lugar. O resto é resto. Aí, beleza. E a gente naquela preocupação e tenta, até que eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar com bijuteria, com acessórios, já dentro dos acessórios, e lá eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, longe pra caramba. E ela falou, escute, por que você não tenta a semi-joia? Eu falei, pera, eu achei legal, mas nunca tentei. Olha, eu sei que foi assim, uma sucessão de coisas boas que Deus foi mandando. Pessoas que me ensinaram a fazer, pessoas que mostraram o caminho, mostraram como trabalhar. Pessoas que hoje eu nem vejo mais, mas que entraram na minha vida naquele momento e eu fui com a cara e com a coragem. Eu lembro que no dia que eu fui, eu falei assim pro meu marido, a gente tava sem dinheiro, tudo apertado, e eu entrei. Era numa van cheio, todo mundo do Rio de Janeiro. Era uma van com o pessoal todo do Rio de Janeiro. Meu marido virou para mim e falou assim: você ficou louca. Você é louca, se você some. Olha, se eu sumir, você cuida das crianças, porque Deus sabe que eu tô indo para trabalhar. Eu não tô indo para outra coisa. E foi assim. Ali eu comecei. Eu comecei com R$500. Era o que eu tinha na época. R$500. Essa é a pergunta que eu ia te fazer em sequência, conhecendo um pouco da sua história. Você já está falando como é que as pessoas indicaram a Semi-Joias e você falando como é que você está iniciando. Isso é muito importante. Muito importante. Foi assim, com dificuldade, foi com muita dificuldade. E ainda assim, eu falei, não quero nem saber, eu vou. Tá com medo, vai com medo mesmo e tá tudo certo. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a entender como funciona. E isso tá fazendo 14 anos, né? 14 anos. 14. Agora em abril fez 14 anos. E aproveitando esse gancho que você entrou, né, nesses 14 anos, cada peça da Rose Store tem um toque de personalidade, né? E como que você enxerga essa relação entre moda, autoestima e empoderamento feminino? Porque é isso que as suas joias causam, né? Ai, muito obrigada. É assim, uma coisa que eu não percebia, porque por conta desse tempo que eu fiquei cuidando de filhos, eu fui deixando. Eu não me cuidava. Eu não me preocupava comigo. A minha preocupação maior eram eles. E quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a olhar, eu falei, nossa, faz toda a diferença. Faz toda. Um exemplo, eu em casa, lá, eu tô vindo para cá. Não, agora eu já coloco uma pulseira, uma corrente, isto, aquilo. É totalmente diferente. Você se sente importante, você se sente bonita. Sendo ou não sendo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Não importa o que os outros lá fora falem. É o que você se sente. Porque é você que determina o que você vai ser. Ninguém mais. É você que tem que se sentir. E eu brinco, eu me acho mesmo, eu gosto de mim, eu gosto do jeito que eu tô. Mas a semi-joia, os acessórios, eles fazem toda a diferença. Toda a diferença. Eu vi um tempo atrás... Eu ouço muito concorrente, muito. Eu paro muito para eu ver, para eu não me preocupar com ele, mas eu ouço muito o que ele vai falando. E eu ouvi alguma coisa assim, que a roupa, ela é importante, né? Mas o acessório é a cereja do bolo. Exatamente. É a cereja do bolo. Você pode estar com uma camiseta, como eu estou hoje, uma camiseta, uma calça e um tênis. A hora que você coloca isso, e o que é que eu achei legal?
As pessoas prestam atenção nas suas extremidades. Interessante. Então, ela presta atenção, você entra, às vezes a pessoa nem presta atenção na cor da sua roupa, mas ela olha nas suas extremidades, na sua mão, no seu braço, na sua orelha. Já vou comprar um relógio Então, já. tá vendo? Vai lá. Que nem você usa só a aliança. Então, assim, mas pro homem é diferente, né? Mas ainda assim é necessário. Mas com a mulher, não. E essas extremidades é que começaram a me... Pô, pera um pouco, mas isso faz a diferença. Então, e empodera mesmo. Mas isso, sem sombra de dúvida. Já quero aproveitar, tem muitas empreendedoras que nos ouvem, né? E atuam com produtos femininos. Que dica você daria para criar uma marca com identidade forte? Primeira coisa, eu acho assim, o mais importante, você ter um bom contador. Isso faz total diferença. Eu hoje trabalho com a Soon. O Marco, que é o dono de lá, nossa, ele tem sido assim, um orientador assim muito bom. Eu conheço o Marco. Então, ele é muito, nossa, ele assim, a cabecinha daquele cara é assim, você não dá, tem hora que você não consegue acompanhar ele. Ele é muito bom, muito bom. E eu, quando comecei, eu não tive essa orientação. Então, muitos problemas, eu não digo até problema, mas dificuldades, orientações que seriam de extrema importância, que eu não tive, eu acho que isto é o primordial. Você ter uma boa contabilidade. Hoje eu vejo a diferença. Hoje eu controlo muita coisa. Hoje eu tenho noção de muita coisa, o que deve, o que não deve, o que eu consigo, o que eu não consigo, o que dá para fazer, o que não dá. Então, eles passam a ser uns gurus, como eu brinco, porque ele dá uma orientação muito grande num caminho certinho para você fazer. Aqui na CI, nós fazemos a menção, pregamos mesmo que a contabilidade é uma parceira estratégica para o seu negócio. Sim. Não é mais pago mais uma mensalidade, alguma coisa. Não, é um parceiro estratégico. É investimento. É investimento. E o mais importante, é um investimento que dá retorno. Essa é a verdade. E uma segunda coisa que eu acho também extremamente importante é você registrar a sua marca. Eu tenho registro, já tem acho que uns 7 para 8 anos já que saiu o registro da marca. Por quê? Porque eu comecei a perceber, poxa vida, é uma coisa que dá certo, que tá forte, que tá dando certo, que tá funcionando. Você já imaginou se de repente eu consigo, pronto, vem alguém com o domínio daquilo ali. Não pode mais usar a marca. Não posso mais usar. Então, isso foi uma coisa assim, é demorado, não é barato, mas aí entra aquilo, é um investimento. Exatamente. Então, hoje eu tô tranquila. Hoje eu sei que ninguém pode tirar essa marca minha. Então, são as duas coisas que eu acho que assim são primordiais para você começar alguma coisa forte. Engraçado que nós já falamos disso aqui no nosso podcast, em episódios anteriores, sobre marcas e patentes e sobre a contabilidade. Que legal, que bom. Estamos no caminho certo. Sim, com certeza. Mudando aqui para estratégias de venda e construção da marca. Vamos voltar um pouquinho, né? Como você desenvolveu sua estratégia de vendas? O que você aprendeu sobre relacionamento com o cliente ao longo dos anos? E eu quero ressaltar uma coisa que eu sinto através dessa energia que você emana, né? Quem empreende com amor transforma os clientes em fãs. Eu vou confessar para você que assim, eu nunca tive estratégia. Eu nunca usei de uma estratégia. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sou tão objetiva em organizar coisas na minha cabeça. Eu sou muito emotiva. Certo. Eu sou assim. Posso estar errada, mas tá dando certo, tá funcionando do jeito que eu tô fazendo. Então, assim, uma estratégia mesmo eu nunca tive. Mas o que eu faço? Eu não tenho medo de experimentar o novo. Eu nunca tive medo disso. Eu acho que isso é uma das coisas que me ajuda muito. Então, tudo aquilo que eu tento, porque o não eu já tenho. Com certeza. Eu já tenho não, então eu corro atrás de sim. E aquilo que não funciona, eu vou aos poucos tirando, e aquilo que funciona, eu vou mantendo. Então, eu acho que essa é a única estratégia que eu uso. Isso. Eu ouço muito o que as pessoas falam, eu
não me preocupo com o que elas falam, mas eu ouço o que elas falam. Importantíssimo. E muito importante, muito, porque é ali nesse ouvir que você vai avaliar se isto serve para você, se serve para o seu comércio, para o seu momento, mas ouça, né? Você pode tirar boas coisas Às dali. vezes ele tá trilhando um caminho. Exatamente, que você não vai precisar cair em buraquinhos, né? Levar uns tapinhas ali e tal. Então, eu acho isso importante. E eu tenho um lema assim: trate o outro como você quer ser tratado. Isso. Nossa, pode vir e falar assim, nossa, mas hoje a gente não vive num mundo assim. Eu não quero saber. É assim que eu sou. É assim que eu vivo. Eu faço para você o que você quer para mim. Então, para minha cliente, a mesma coisa. É ela que me mantém. Eu vou chegar para uma pessoa, nossa, você ficou lindo. Quando eu chegar em casa, ela vai ficar louca da vida comigo, porque aquilo não ficou bonito. Então, isto, não. Isso, se for considerado estratégia, é assim que eu faço. Eu trato as minhas clientes com educação, com gentileza. As meninas que trabalham com a gente, as nossas revendedoras, hoje a gente está em torno de 40 revendedoras. Nossa, que rede grande. Então. E assim, eu as trato com muito carinho. Eu falo para elas, vocês não são meu caixa eletrônico. Vocês têm que entender, ou melhor, as pessoas, né? Porque eu entendo isso. Por trás daquela maleta que elas trabalham, tem uma pessoa. E como uma pessoa, como eu também sou, ela tem problema, ela tem dor, ela tem alguma dificuldade, ela tem doença, ela tem filhos. Então, elas não são meu caixa eletrônico, eu só lembro delas na hora do acerto. Se vira. Não recebi, problema seu. Não. Se eu quero colher, eu tenho que plantar. Se eu quero bons clientes, boas meninas, boa equipe, eu tenho que ser boa para elas do mesmo jeito, na mesma proporção. Se eu não tiver que ser mais. Porque para que eu tenha um retorno, eu tenho que oferecer alguma coisa para elas. Eu tenho que oferecer esse diferencial para elas. E isso é uma coisa assim que eu não abro mão de forma alguma. Rosa, que insight, hein? Obrigada. Aproveitando que a gente está falando de como trabalhar, como você trabalha o marketing nas redes sociais? Eu sei que você faz lives, sim, né? Sim. Tenho feito as lives de assim, uma coisa que que eu ouvia. Começando de dentro de casa. Por que a senhora, meus filhos me tratam, graças a Deus, sempre com muito respeito. Por que a senhora não faz? Faz. E eles falando, meu marido falando. Mas sabe aquela coisa, será? E olha, eu vou falar para vocês, é a coisa mais divertida do mundo. Eu me divirto. Porque assim, eu posso ser eu mesma, eu não tenho que fazer um personagem que eu não sou, porque todo mundo que está comigo, que vive comigo, sabe que eu sou assim. Então, a live está sendo, assim, uma delícia. Já tô praticamente fechado com uma menina, ela é personal stylist. Então, o que vai ajudar bastante, porque ela sabe cores que combinam com cores, com peças, com tom de pele. Então, eu acho que vai ser bem legal. A gente já tem até a data, dia 9 de julho. Ela está fazendo um trabalho fora de São José. Então, a gente vai fazer uma live nessa pegada aí. Fiquem atentos. 9 de julho. 9 de julho, às 19h30. Estão todos convidados. Vai. Eu espero vocês lá, hein? Eu espero vocês. E então, assim, e uma coisa que também eu faço é tudo orgânico. Eu não compro seguidor, eu não compro nada, eu não turbino nada, eu não uso isso. Porque eu quero alguma coisa sólida. Eu não quero volume, eu quero qualidade. Eu não quero quantidade. Desde que a gente começou, isto era assim o que a gente mais buscava. Eu quero qualidade de pessoas que estão comigo. Eu não quero quantidade. Eu podia hoje ter 200 vendedoras assim, fácil. Fácil, porque a gente trabalha no consignado. Então, tranquilamente você consegue. E isso é uma coisa da ACI que a gente usa para eu poder ver o score. São coisas que me ajudam bastante. Mas eu não quero isso. Eu quero qualidade de pessoas. Quero pessoas que realmente estejam com a gente, que pensem da mesma forma e, o mais importante, que ajam da mesma forma. Ótimo. Você tem um feed cultural muito bacana, então, para o seu ecossistema, né? Sim.
Quero voltar, Rosa, um pouquinho à famosa dupla jornada, né? Você contou um pouquinho, mas as crianças já estavam grandes quando você começou a Rose Store. Como é que foi você conciliar? Você tem alguma rotina que você recomenda para as meninas? Vamos explorar um pouquinho dessa parte. Sim, quando eu comecei mesmo a trabalhar fora, a trabalhar com essa coisa de vendas, meu filho mais novo, ele tinha 8 para 9 anos. Então, assim, já não eram tão pequenos. Mas não é fácil. Eu acho que hoje as pessoas, elas estão muito assim, tudo... Ai, mas não dá tempo. Dá tempo. Se você se organiza, se você põe como meta na sua vida, eu tenho que fazer aquilo, ela vai ser feita. Ela vai. Não é fácil. Como que eu pergunto para você que na vida de mulher foi fácil? Infelizmente. Desde que o mundo é mundo, hoje eu ainda brinquei com meu marido de manhã, botaram a culpa na Eva de tudo que aconteceu. Então, assim, desde que o mundo é mundo, botam a culpa na Eva, botam a culpa na mulher. Então, a nossa carga sempre é mais pesada. Mas isso não pode ser um empecilho para aquilo que você não pode fazer. Mas porque eu tô cansada? Tá, mas você tem que olhar que uma hora isso vai diminuir. Uma hora essa correria vai diminuir. E aí você vai ver o reflexo daquilo ali. Então, assim, e uma coisa também que eu tenho que falar, né, daquela pessoa que tá ali, ele foi assim, a pessoa, eu digo, amo meus filhos, assim, nossa, eu mato sem pensar, eu brinco pelos meus filhos. Mas a parceria que eu tenho até hoje com o meu marido é um negócio, assim, absurdo. Ele é o tipo de cara que machismo nunca esteve presente dentro de casa. Ele se anula para que eu possa fazer o que eu tenho que ser feito. Sempre foi um homem à frente do seu tempo, né? Sempre. Ele nunca teve essa coisa de, você ganha mais. Teve uma época em que a gente começou a ver que isto estava andando, que a Rose Store estava trabalhando, que estava funcionando. Ele trabalhava numa empresa. Ele olhou para mim e ele falou assim, vamos parar? Eu vou sair de onde eu tô, eu cuido da casa, eu busco os filhos, eu faço o que tem que fazer para que você tenha tempo para fazer a Rose Store dar certo. E foi o que ele fez. Olha que rede de apoio. Eu não posso, sabe assim, não posso falar outra coisa que não seja. A maioria das coisas funcionam porque eu tenho essa rede de apoio. Eu tenho um parceiro assim que, nossa, são 32 anos que a gente tá junto. São 32 anos de parceria que eu tenho. Ele não pensa duas vezes. Ele faz de tudo. Ele se anula, se for preciso. Ele deixa que eu esteja à frente para que isso daí funcione, porque é uma coisa assim, nós temos filha, então ele sempre fala, eu não posso, eu tenho que mostrar o caminho certo, e temos um filho, né? Então mostrar o que um homem de verdade lados tem que fazer, né? Então, uma mulher merece e o que um homem deve fazer. Exatamente. E a família, eu tenho uma família danadinha. Nossa, eu tenho uma família assim que eu vou falar pra você. Eu tenho live. Se tiver 20 pessoas, 10 é da família. Juro, eles são muito parceiros. Eles veem o nosso esforço, eles veem o quanto a gente trabalha, né? Então, assim, nossa, eu tenho uma família porreta. Não, é muito bom ouvir isso. E trazendo para o lado empresarial, você é uma sócia aqui da CI, né? Sim. E como que você enxerga o associativismo como rede de apoio também para outras empresas? E estamos para lançar o grupo das mulheres empreendedoras aqui da ACI. Eu quero ouvir de você. O que você acha disso? Eu achei o máximo. A hora que a Regina me contou, eu achei o máximo. Por que eu tô achando muito importante isso? Porque existem vários grupos de mulheres empreendedoras. Mas é assim, que eu me lembre, pelo menos uns 3 grupos já entraram em contato comigo também, para eu fazer parte. Mas o que eu vejo? Fins lucrativos. É isso. São meios de ganhar dinheiro, mas o argumento é diferente da ação.
Entendi. Então, eu não participo desses grupos, porque o que eu vejo? É você ser mais um, para você financiar aquilo ali. Mas as pessoas não são parceiras. Não existe compra, não existe esta rede realmente que funcione. Eu aprendi isso no Empretec que eu fiz. Se a minha mercadoria é boa para você, por que a sua não é boa para mim? Com certeza. Então, esse tipo de coisa tem que existir. Tem que existir, porque senão fica desleal. Alguém está perdendo nesse sentido. Então, quando existe essa troca verdadeira, aí legal. E é isso que eu achei interessante. Eu achei muito interessante e eu topei na hora que a Regina falou para mim. É nesse sentido que vocês estão buscando parceiros, vocês estão buscando a valorização da empreendedora. Com Parceria certeza. e não fins lucrativos. E é por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado por isso. Eu quero até aproveitar para fazer um merchan aqui da CI. E você que é empresário aqui da região de São José dos Campos, empresária, quer conhecer um pouco mais desse grupo que nós estamos lançando, do serviço da Associação Comercial? Entre em contato, siga as redes da ACI SJC e ACI SJ Campos. Muito obrigado. Rosa, retornando aqui, estamos caminhando para o final, né? Uma pena, um papo muito gostoso e muito rápido. Que bom. Né? Também estou adorando. Eu confesso que tá assim, superou as minhas expectativas. Você é uma pessoa muito gentil, você deixa a gente sempre muito à vontade. Fico muito feliz. Eu também. Rosa, o que você enxerga para os próximos passos da Rosa e o legado da Rose Store? Por favor. Bom, vamos lá. A gente já está se estruturando para entrar no Marketplace. Então, para começar, Mercado Livre, Shopee, a gente trabalha já com a Tray, já tem quase um ano. Então, isto agora é o nosso caminho, é o que a gente já está olhando. É uma coisa assim que a gente já pensa há um tempo, né? E eu acho que em mais alguns 3, 4 meses, eu acho que aí já vai estar tudo fechado. O nosso site está em construção, tanto que se você entra lá, você vai ver pela bio, né, do Instagram, que algumas coisas estão incompletas, porque nós estamos estruturando, nós estamos trabalhando em cima dele. E agora é isso daí, é esse o caminho, é esse o legado que eu quero deixar. Não parar, não desistir, não... Eu costumo usar, eu não sei se você conhece a história do sapinho surdo. Ontem me passou essa história Jura? no Instagram, juro. Então, aquilo é um lema na minha vida. Por favor, compartilha com a gente. O que acontece? Tá lá no brejo, né? Os sapinhos, vamos disputar aqui quem sobe o barranco, quem não sobe, a sapaiada tudo doida ali naquela folia, e de um monte de sapo e tenta, escorrega, e lógico, quanto mais eles tentam subir, mais o barranco fica liso, mais difícil, mais molhado, mais escorregadio, e vai, e aí a plateia começa a olhar a bicharada tudo louca ali, um sapinho e cai, vai e tal. E todo mundo não vai conseguir. E a maioria largando, parando, escorregando. E todo mundo parou e começou a olhar a bicharada, aquele sapinho ali, vai. E ele conseguiu subir. E aí chegaram lá, assim, mas não é possível. Todo mundo gritando com tudo aquilo ali. Como assim que ele conseguiu? Então, ele é surdo. Ele é surdo. Então, mas como assim ele é surdo? Então, enquanto estava todo mundo gritando lá, você não vai conseguir, não vai, ele não está ouvindo o que os outros estão falando. Ele foi. Eu sou assim. Meu marido é assim. A gente constrói em cima disso. Eu não quero saber, lógico, usar o bom senso, é evidente. Isso, né? Até o sapinho surdo ele tem ali dentro dele. Mas ouvir pensamentos negativos, pessoas negativas. Nossa, mas já tem um monte de gente vendendo acessório. E daí? Se fosse assim, não tinha uma loja aberta mais. Exatamente. Várias lojas são abertas. E todo mundo vende. Então, o meu lema é esse. Eu sou um sapinho surdo. Você não vai conseguir.
Não tô ouvindo o que você tá falando. Você não vai, isso nem não vai dar certo. Eu não tô ouvindo o que você tá falando. Dentro de mim eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir e eu vou conseguir. E eu vou voltar aqui para contar para você que eu fui e eu fiz e eu consegui. Rosa, que conversa maravilhosa. Muito obrigado por compartilhar realmente essa história com a gente. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rose Store, onde a gente pode te encontrar? E, por favor, agradeça a sua equipe, a família, essa rede de apoio incrível que você tem. Então, nós estamos no Instagram, rosestore.semijoias. Nossa, é assim, como eu falei, eu sou emotiva. Então, se eu começo a falar muito, é óbvio que eu corro o risco aqui de dar um show. Eu tenho só que agradecer, eu tenho uma equipe, assim, maravilhosa, eu tenho meninas que estão comigo, assim, que são incríveis. Eu vejo o esforço de vocês, eu vejo o quanto vocês se empenham em trabalhar realmente junto com a gente. Vocês entenderam. Eu tenho meninas que estão comigo há 10 anos. Então, assim, elas são maravilhosas. E vocês sabem disso porque eu vivo falando isso para vocês. E eu tenho uma família que eu só tenho a agradecer. Tenho filhos maravilhosos. São filhos, assim, que em momento algum eles fazem com que eu me sinta... Não tenho condição, muito pelo contrário. E o meu parceiro, meu marido maravilhoso, que é... Nossa, falando que eu já choro que você fala. Ele é incrível, eu só tenho que agradecer. E a gente também agradecer, mais uma vez, pela sua história, Imagina. Pelo seu sim de estar aqui, em nome de toda a equipe da Associação Comercial. Espero ter você mais vezes, escutar sempre as suas lives e o sucesso da Rose Store. Muito, muito obrigada. E já, como eu sempre falo, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Eu adoro vir aqui, eu adoro conversar com vocês. Vocês são pessoas incríveis. Vocês estão numa equipe agora muito boa e não tem como isso aqui não crescer cada vez mais. Eu agradeço de todo o meu coração. Imagina, a gente também. E você que ouviu essa história até aqui, compartilhe com seus amigos, siga a ACI, clique no gostei e fala pra gente qual a parte da história da Rose Store, mais te impactou. Deixe nos comentários. Até uma próxima. Um abraço.